Bom, pessoal, boa tarde a todos. Então, hoje, dia 7 de maio, estamos em mais um encontro aqui do nosso grupo de pesquisa do Fluidme, né, do nosso laboratório de fluidodinâmica computacional multiscala. E hoje a gente vai contar com a apresentação do Matheus, que é um aluno de doutorado aqui do nosso grupo, que vai apresentar para a gente algumas aplicações de inteligência artificial na previsão de propriedades de misturas, propriedades termodinâmicas. Isso está sendo enfatizado na pesquisa dele de doutorado, né? Então, uma área de interface de computação com essa química ou físico-química computacional. E, de certa forma, o tema da pesquisa dele transborda o que ele mesmo está fazendo, porque essas técnicas de inteligência artificial são aplicáveis em boa parte dos nossos trabalhos, uma vez que a gente consegue processar de maneira mais profunda os dados que a gente gera e lida nas nossas pesquisas. Então, de certa forma, a apresentação do Matheus ela acaba servindo de maneira muito potente para todos nós, independente do projeto que a gente esteja conduzindo. Então, Matheus, de antemão, eu já agradeço a disponibilidade por estar aqui apresentando para a gente hoje, né? E a partir de agora, o microfone está contigo. Então, vamos lá. Boa tarde, pessoal. Me chamo Matheus, como o Jacqueline falou, né? Eu sou aluno de doutorado em Química do Instituto. Eu fiquei encarregado desse tema, aplicações de inteligência artificial na previsão de propriedades de misturas. Tema esse destinado a mim porque, como o Jacqueline falou, é um assunto diretamente relacionado à minha tese, mais especificamente o aprendizado de máquina, que, vou falar depois, é uma sub-área da inteligência artificial. Eu posso estar enganado, mas olhando aqui de quem também está relacionado com esse assunto, né, no grupo é o Brown, e conversando com a galera me falaram que o pessoal entende da existência da IA, da inteligência artificial, através do ChatGPT ou outras ferramentas que implementam também, né, a IA em sua rotina, mas não entendem muito bem ao certo o que é a IA, o que é machine learning ou aprendizado de máquina, ou como esses métodos funcionam propriamente dito. Aí é até engraçado que o professor Barcelos, ele comentou sexta agora, né, durante a turma de Química Orgânica Avançada, que até o óculos dele veio com um algoritmo de IA implementado, que ele tem sensores de proximidade e acelerômetros que ajuda a perceber o ambiente que ele está e isso ajuda ele enxergar melhor mesmo, né? Ele falou que geralmente ele se adapta mais difícil aos óculos, sendo que esse óculos ele se adaptou em 2 minutos usando que justamente os sensores ajudam e a inteligência artificial ajuda ele. Então, não tem nem mais o que discutir, né? Que a IA ela já é a realidade do nosso tempo. Então, hoje o que eu pretendo fazer aqui é ter uma conversa mesmo, de algumas maneiras que vocês podem talvez implementar ferramentas de IA na pesquisa de vocês. Não vou me aprofundar muito na matemática da coisa, acho que não é muito o objetivo, mas vou apresentar algumas ferramentas que eu julgo que a galera está usando mais na literatura para vocês terem um repertório e conseguirem identificar, né, se tal ferramenta é aplicável à pesquisa de vocês e assim buscar depois mais a fundo. Então, a primeira tarefa da gente é entender de fato o que é a IA, né? E com isso eu mostro logo de cara essa escultura separada, né, do francês Rodin, que é o pensador que fica originalmente na escultura Porta do Inferno, né, que exibe como tema a Divina Comédia, do Dante Alighieri, mas só que o que isso tem a ver com a inteligência artificial? Essa escultura é uma ilustração do homem imerso em profunda reflexão e contemplação, e acaba representando que a busca pela compreensão da mente humana sempre foi uma das mais fascinantes jornadas intelectuais da humanidade. Então, um ser que autodenomina sua espécie como Homo sapiens, ou seja, o homem sábio, reconhece a importância fundamental da inteligência. E é desse reconhecimento e fascínio pelo saber e desejo de entender como a mente humana funciona que surge, então, a inteligência artificial, que é uma área que não só tenta entender, mas também construir entidades inteligentes. De acordo com o livro do Russell, né, que eu deixei na bibliografia, depois vou mostrar, a inteligência artificial ela é uma vasta área que se dedica a desenvolver sistemas capazes de realizar tarefas que demandam a inteligência humana. E a definição de inteligência por si só, ela é apresentada por diversas abordagens, uma das quais, a mais simples, né, é agir como humano.
exemplificada pelo teste de Turing, onde um computador ele é considerado inteligente se ele consegue enganar o humano em uma conversa. E para passar no teste de Turing total, que é uma versão expandida do teste de Turing original, o computador ele precisa das seguintes capacidades. Ele precisa do processamento de linguagem natural para se comunicar com sucesso em uma linguagem humana, representação do conhecimento para armazenar o que ouve e o que sabe, o raciocínio automatizado para conseguir responder as perguntas e tirar novas conclusões, o aprendizado de máquina, que eu até destaquei, para se adaptar às novas circunstâncias e conseguir detectar e extrapolar padrões, visão computacional e reconhecimento de fala para perceber o mundo, e, por fim, a robótica, né, para ele conseguir manipular objetos e se mover. Cada uma dessas áreas ela acaba por representar um campo significativo dentro da própria IA, focando em desenvolver tecnologias e métodos específicos para abordar diferentes aspectos da inteligência artificial. Dessa forma, o aprendizado de máquina, ele, ele acaba sendo considerado uma sub-área, na verdade, uma sub-área da IA. Três definições clássicas de aprendizado de máquina são dadas da seguinte maneira. A primeira foi dada pelo pioneiro, né, da área e engenheiro eletricista formado pelo MIT, o Arthur Lee Samuel. Ele falou em 1959, num artigo, ele diz que é o campo de estudo que permite com que os computadores consigam ter a habilidade de aprender sem ser explicitamente programados. A próxima definição que eu coloquei aqui foi do Tom Mitchell, também engenheiro eletricista, formado pelo MIT. Ele apresentou uma definição mais formal, né, no seu livro, Machine Learning, de 98. Ele diz que o aprendizado de máquina seria o aprendizado de uma experiência E, em uma tarefa T, e uma medida de desempenho D, desde que o desempenho D da tarefa T ele acaba sendo melhorado pela experiência E. E, por fim, apresentar essa definição de uma brasileira, da Kate Sfacelli, cientista da computação pela USP, em seu livro de 2011, A Inteligência Artificial, uma abordagem de aprendizado de máquina. Ela diz que é o processo de indução de uma hipótese, ou seja, partindo do particular, né, para o geral, e não do geral para o particular, senão seria dedução, ou aproximação de uma função a partir da experiência. Portanto, podemos dizer que o machine learning, o aprendizado de máquina, ele é um subcampo da inteligência artificial que se concentra no desenvolvimento de algoritmos e técnicas que permitem aos computadores aprendam a partir dos dados e experiências passadas, sem serem, isso aqui é importante, explicitamente programados para essas tarefas específicas. Então, o objetivo é capacitar os computadores a reconhecer padrões nos dados e assim tomar decisões ou fazer previsões com base nesses padrões, melhorando seu desempenho ao longo do tempo. Então, vou falar bem brevemente o contexto histórico desse assunto, porque a ideia do computador aprendendo de forma semelhante aos seres humanos não é algo novo. Quando digo de forma semelhante aos seres humanos, eu falo da capacidade dos computadores de adquirirem conhecimento e habilidades de maneira autônoma, né, sem serem explicitamente programados, como eu disse antes. Assim como os seres humanos fazem. Isso envolve a capacidade, então, de reconhecer padrões, extrair significados de dados complexos e generalizar informações para aplicá-las em novas situações. Essa ideia e sua implementação já estão no meio científico desde a década de 40, principalmente com o pioneirismo, né, do Warren McLuhan e Walter Pitts, que desenvolveram um modelo matemático de rede neural conhecida como neurônio McLuhan-Pitts. E muitos outros métodos matemáticos utilizados em aprendizados de máquina, eles têm raízes em disciplinas matemáticas ainda mais antigas do que isso. Além disso, o aprendizado de máquina, ele é aplicado especificamente à química, isso daí também não é algo novo. Já em 1969, Jersey e os colaboradores, eles utilizaram o algoritmo de classificação usando aprendizado de máquina para determinar fórmulas moleculares a partir dos espectros de massa de baixa resolução usando o Fortran. Em 1972, o segundo autor desse primeiro artigo que eu citei, ele fez um estudo de reconhecimento de padrões como uma ferramenta de estabelecer uma conexão direta entre os dados químicos e resultados desejados.
Ele usa para isso o métodos de clusterização, que é um tipo de método não supervisionado de machine learning que eu vou citar mais para frente. Coloquei esse artigo em específico porque eu achei legal as conclusões dele. O autor ele faz uma apelação, né, indicando aos leitores do potencial do reconhecimento de padrões e sua ampla aplicabilidade em várias situações, especialmente na química. Em 1972, ele já discute algo que vemos no meio científico até hoje, né, que é o medo da inteligência artificial. Ele ressalta que o reconhecimento de padrões ele não deve ser visto como uma tentativa de substituir o papel do cientista na análise de dados. Em vez disso, ele é apresentado como uma ferramenta que pode auxiliar o cientista no processo de análise, permitindo, então, lidar de forma mais eficiente com a tarefa de redução de dados, por exemplo. Então, o autor destaca que, embora o reconhecimento de padrões ele possa fornecer, de fato, resultados analíticos, a supervisão final e a avaliação dos resultados ainda são de responsabilidade do cientista. Isso enfatiza, então, a importância do julgamento humano na interpretação dos resultados e na tomada de decisões, né? Ou seja, o reconhecimento de padrões é uma ferramenta valiosa na análise de dados químicos, mas o seu uso deve ser guiado e complementado a partir do conhecimento e também da experiência do cientista. Eu coloquei também essa figura que eu retirei do livro da Kulik, né, para uma professora do MIT, que esteve aqui no SBQT desse ano, deu uma palestra lá, com uma linha do tempo representativa dos avanços do aprendizado de máquina aplicado à química, em cima, de preto, que vai desde a década de 40 até 2010, mais ou menos, e em paralelo os avanços da computação abaixo, em cinza. Então vimos que esse assunto ele não é algo novo no meio científico, mas então surge a pergunta, né? Por que nós estamos testemunhando o crescimento significativo dessas técnicas somente agora, mais ou menos nesse século? Que deu esse boom agora? O atual crescimento nesse campo do aprendizado de máquina, inteligência artificial, ele é impulsionado por uma convergência de fatores, na verdade, de alguns fatores fundamentais. Embora muitas das técnicas empregadas elas tenham décadas de história, como eu falei, o primeiro neurônio artificial, por exemplo, foi em 43, o crescimento atual foi meio catalisado pela superação de algumas barreiras anteriores. Um dos pilares desse crescimento são os avanços substanciais em recursos computacionais, né, como os supercomputadores, as unidades de processamento gráfico, as GPUs, que têm viabilizado o processamento eficiente de um conjunto de dados extensos. Além disso, a conectividade global e o armazenamento e disponibilidade de grandes quantidades de dados disponíveis, então, para treinar os modelos. Nós temos também o desenvolvimento de bibliotecas de IA, como o TensorFlow, o PyTorch, o Scikit-learn, que eu vou falar mais para frente, democratizado, né, o acesso e aplicação das metodologias de aprendizado de máquina, tornando então mais amplamente disponível em diversos domínios. Então, tudo isso fez com que se tornasse viável treinar os modelos de aprendizado de máquina para identificar os padrões e prever, né, os resultados em escalas anteriormente inimagináveis, inatingíveis. Mas então, por que usar aprendizado de máquina na química, por exemplo? Com o tempo, nós percebemos que o maior potencial da aprendizado de máquina, ela está, na verdade, na capacidade de processar grandes volumes de dados de uma forma rápida e eficiente, identificando, então, os padrões e as tendências que podem escapar da percepção humana. Isso não apenas acelera a análise de dados, mas também pode levar a descobertas significativas e alguns insights inovadores. Com isso que vemos nos últimos tempos é que a aprendizagem de máquina ela demonstrou um potencial notável em diversas tarefas no campo da química. Por exemplo, na predição de propriedades de compostos químicos, como a solubilidade, a toxicidade, a estabilidade baseado na estrutura molecular. Isso permite que os pesquisadores eles consigam avaliar rapidamente a viabilidade e o potencial de novos compostos sem necessidade de extensos testes experimentais, o que já ajudou a descoberta de novos materiais. Eu coloquei referência de alguns que são citados lá nas referências. Também temos a otimização de reações, já que algoritmos de IA eles podem otimizar a condição de reação, como temperatura, pressão, concentração dos reagentes, para então maximizar ou minimizar, dependendo do objetivo, os subprodutos.
Também temos a automação laboratorial na fabricação de semicondutores, biomarcadores e outras substâncias químicas, e também o desenvolvimento de novos campos de força para a dinâmica molecular e a predição de bioatividades em novas drogas. Essas são apenas algumas das aplicações, né, que exemplificam como o aprendizado de máquina está transformando a pesquisa e também a prática em si, a prática química e laboratorial. Até agora está tranquilo? Beleza. Então, passando dessa parte histórica também, parte inicial, vou dar algumas definições básicas da inteligência artificial e do aprendizado de máquina. Começando então com o termo agente, que é um termo que eu vou precisar usar para definir os outros tipos, os diferentes tipos de aprendizagem. Então, a palavra agente vem do latim, né, agere, ou seja, aquele que age, aquele que faz, mas na aprendizado de máquina, um agente é uma entidade computacional. Ele é capaz de perceber seu ambiente, então tomar decisões e agir sobre esse ambiente. Então, baseado na natureza dos dados, as abordagens de aprendizado de máquina, elas são tradicionalmente classificadas em três principais, sendo a supervisionada, a não supervisionada e a por reforço. Por meio dessas categorias, existem também os métodos como o aprendizado semi-supervisionado ou então o autossupervisionado. No aprendizado supervisionado, o agente, como eu falei, ele adquire a experiência através de exemplos. Ou seja, o algoritmo ele é treinado usando um conjunto de dados rotulados, ou seja, cada entrada dos dados ele tem uma saída desejada associada. Então, o objetivo é que o modelo ele aprenda a fazer as previsões das classes ou dos valores mesmo, né, para os novos dados, ainda não observados, mas baseados em padrões presentes nos dados de treinamento. Um exemplo disso seria, então, o algoritmo aprender a classificar, ou seja, diferenciar, né, cães e gatos a partir de um treinamento com diversas fotos desses animais, ou então rotular e-mails se são spams ou se não são spams. O aprendizado de supervisionado ele ainda se divide em métodos de classificação e regressão. Já no aprendizado não supervisionado, esse agente ele é treinado em exemplos que não são rotulados. Aqui não existe saídas desejadas já fornecidas durante o treinamento. O objetivo, então, é que esse agente explore o ambiente todo, descubra os padrões, estruturas ou representações úteis nos dados por conta própria, sem a presença de saídas previamente conhecidas. Então, um exemplo, a gente tem a clusterização, ou seja, o agrupamento, né, de, por exemplo, tipos de clientes, a partir de padrões de algum comportamento na compra semelhante. É, a Amazon, essas lojas, eles já têm implementado no seu site esses algoritmos. E o algoritmo não supervisionado, ele se divide em métodos de clusterização e associação. Nesse, nesse outro slide, é semelhante ao anterior, mas que eu adicionei ainda o aprendizado por reforço. No aprendizado por reforço, esse agente, ele aprende a tomar decisões, né, tomar ações em um ambiente para maximizar uma recompensa cumulativa ao longo do tempo. Diferente das categorias anteriores, o supervisionado ou não supervisionado, agora não tem exemplos fornecidos, rotulados explicitamente, mas também não tem exemplos não rotulados para explorar. Então, como ele funciona? Em vez disso, esse agente ele vai interagir com o ambiente, tomando ações e observando então as consequências dessas ações através de um feedback, na forma de recompensa ou penalidade. A gente pode pensar como exemplo algum jogo, onde a personagem ela tem que interagir nesse jogo e tomar ações como mover, atacar, por exemplo, e ela recebe então um feedback imediato na forma de recompensas, como pontos ganhos ou penalidades, com perda de ganhos, por exemplo. Alguns exemplos de métodos também tem o Q-Learning, aprendizado de tarefas, movimentação de robôs mesmo, ele funciona assim. Então, a diferença primordial entre é, esses três aprendizados seria nos dados de input. No supervisionado, a gente tem os dados rotulados como input, ou seja, cada instância, cada entrada,
ela é usada para treinar o modelo já associada a uma saída desejada. Já no não supervisionado, a gente tem exemplo não rotulado, ou seja, não tem essas saídas desejadas fornecidas durante o treinamento. O algoritmo ele aprende os padrões ali só com os inputs. Já no aprendizado por reforço, os dados de entrada, eles são adquiridos, são provenientes da interação direta do agente com o ambiente em si, com recompensas e penalidades após cada ação realizada nesse ambiente. Então, dentro dessas três categorias de aprendizado de máquina, a supervisionada, ela é a mais utilizada, e é a que eu vou ter, então, mais enfoque, né, nessa apresentação. Então, de maneira mais formal, de acordo com Russell, dado um conjunto de treinamento N, de pares, input, output, x1, y1 até xn, yn, em que cada par ele é gerado por uma função desconhecida real, y igual a f de x, a tarefa, então, do aprendizado supervisionado seria descobrir uma função h, que é chamado de modelo, que aproxime ao máximo a função real f. Então, o objetivo do aprendizado supervisionado seria, então, aproximar ao máximo a função real. Então, dados um conjunto de pares x e y, ou seja, uma entrada e uma saída, a saída também podendo ser chamada de rótulos, ela deve ser, então, dividida em dados de treinamento e dados de teste. Você pega todos os seus dados e divide ele em dados de treinamento e dados de teste. Os dados de treinamento, eles são usados para ajustar o modelo. E ele pode ser ainda subdividido em conjuntos de subtreinamento e também os conjuntos de validação. Sendo que esses conjuntos de validação, né, eles são usados para tunar, é um termo usado, tunar os hiperparâmetros, que são parâmetros utilizados para controlar o processo de aprendizagem. Cada modelo, então, treinado no subtreinamento, ele é avaliado usando o conjunto de validação, o que acaba por possibilitar a seleção dos hiperparâmetros ótimos. O modelo final, ele é, então, treinado usando todo o conjunto de treinamento, todos os seus dados de treinamento. O conjunto de teste é usado, então, como uma avaliação final do desempenho do modelo, e uma divisão muito comum na literatura seria 80-20, que seria 80% dos seus dados irem para o treinamento, para o conjunto de treinamento, e os 20% irem para o conjunto de teste. Eu falei dos parâmetros e hiperparâmetros, né? Agora eu vou explicar o que é cada um deles. Os parâmetros, elas são variáveis internas que o modelo pode ajustar, que ele ajusta, na verdade, durante o treinamento, com o objetivo de fazer as previsões serem mais precisas nos dados de treinamento. Exemplo seria pesos nas conexões entre os neurônios de uma rede neural, já que esses pesos eles são ajustados durante o treinamento para minimizar essa diferença entre a previsão do modelo e os rótulos reais. Também temos os hiperparâmetros, que já são configurações externas aos modelos. Elas são definidas antes do treinamento pelo modelador, né, pela pessoa que está configurando ali, e eles não são ajustados durante o processo de treinamento. Exemplo seria a taxa de aprendizagem no algoritmo de otimização, o número de camadas ocultas numa rede neural, ou então o número de árvores no Randall Forest. Então, para exemplificar, coloquei essa figura, onde os parâmetros são aqui denotados pela letra W. A forma de se determinar a qualidade do conjunto dos parâmetros W em capturar a relação entre as duplas x do input e y do rótulo relacionado é dada pela função perda, ou loss function, ou loss também, muito chamado de loss, ou função custo, sendo uma forma de determinar, então, o quão bom a predição do modelo ele coincide com o valor dos dados, os valores reais. Então, ela seria uma quantificação matemática da margem ou diferença entre a previsão do algoritmo de aprendizado de máquina e o valor alvo, o valor real. Essa loja, o erro quadrado médio da raiz, o RMSE, é uma escolha muito comum, na verdade, para lojas em problemas de regressão. Então, só recapitulando essa parte, no aprendizado supervisionado, nós pegamos uma parte dos dados, cerca de 80% deles,
treinamos o modelo baseado neles, avaliamos então o quão bom esse modelo é a partir da loss, atualizamos os parâmetros do modelo e repetimos até que a loss atinja um valor considerado aceitável. Nós temos então um processo de minimização da loss. Após achar esse modelo que melhor descreve os dados, nós pegamos agora os dados que não foram usados para treinar esse modelo, ou seja, os 20%, aplicamos eles no modelo e vemos os rótulos que vão ser gerados. Aí isso a gente vai conseguir ver a capacidade de generalização do nosso modelo. Dividir o conjunto de dados em treinamento e teste, bem como utilizar parâmetros, hiperparâmetros, a loss, né? É crucial para conseguir avaliar o desempenho do modelo de uma forma imparcial. Então, conseguir generalizar o modelo. Essa arquitetura de divisão é fundamental para evitar o underfitting ou o overfitting. Tá? Por enquanto, tá tranquilo ou posso passar? Posso passar? Beleza. O overfit, ele ocorre, então, quando o modelo ele se ajusta excessivamente aos detalhes e ao ruído dos dados de treinamento, capturando até mesmo as variações que são insignificantes, que não são representativas do verdadeiro padrão subjacente dos dados. Então, isso acaba resultando que o modelo ele se sai muito bem nos dados de treinamento, mas ele tem um desempenho ruim nos dados de validação ou teste, porque não conseguiu generalizar esses padrões, né, para os novos dados. A gente até vê isso fazendo uma avaliação do RMSE, o R quadrado, que seja, essas métricas, entre o grupo de treinamento e o grupo de teste, e a gente compara. Se for muito diferente, se, por exemplo, os resultados tiverem sido muito melhor para o treinamento, a gente já tem uma ideia de que ocorreu, de fato, um overfitting. Por outro lado, o underfit ele já ocorre quando o modelo é muito simples e ele não consegue capturar os relacionamentos subjacentes, né, dos dados de treinamento. Isso resulta em um desempenho ruim nos dois, tanto no treinamento como no lado de validação ou teste. Agora que a gente já tem, né, um conhecimento base de aprendizado de máquina, vamos falar um pouco dos modelos propriamente ditos, que eu escolhi alguns, né, não necessariamente são os melhores, mas só que é o que eu vejo o pessoal usando mais na literatura e nos meus testes também, com os meus dados em específico, eles também tiveram um bom desempenho. Então, vamos começar com os dados, tipo, o algoritmo de aprendizado de máquina por classificação, como eles funcionam. Começando pela árvore de decisão. Uma árvore de decisão em aprendizado de máquina, machine learning, ela funciona como, de forma semelhante mesmo, a uma árvore real, em que, então imagina uma árvore com muitos galhos e folhas, então cada galho representa, na verdade, uma decisão baseada nas características dos dados, e cada folha representa um resultado final, uma classe, um valor predito. Dessa forma, a árvore, ela divide o espaço de entrada, cada nó representa uma característica dos dados, e cada ramificação, que seriam os galhos, né, representaria uma decisão com base nessas características. Ela é mais usada para classificação, mas só que também tem, por exemplo, no scikit-learn, eu vou mostrar depois, eles também têm para regressão, mas ela é mais usada para classificação. Então temos, se a gente pensar, a gente falou da árvore. Agora, se a gente pensar em criar múltiplas árvores de decisão, a fim de criar, na verdade, uma floresta, a gente teria o Random Forest. Cada árvore da floresta, ela é treinada de forma independente, usando uma amostra aleatória dos dados, tá? Uma de treinamento, né? E uma seleção aleatória também de características. Quando uma nova instância. Será que ele pausou aí ou meu a tela deu uma travada? Não, aqui tá normal, tá Ah, normal. beleza, foi aqui então, foi aqui. Beleza, continuar então. É, Quando uma nova instância ela precisa ser classificada ou prevista, então cada árvore na floresta ela emite sua própria previsão. Cada árvore ali vai fazer sua própria previsão e no final, a previsão final ela é determinada por votação.
no caso de classificação, né? Ou pela média, no caso da regressão, dadas as previsões de todas aquelas outras árvores que já fizeram. Então, a vantagem dela, né, sobre a árvore de decisão é que o processo ajuda a reduzir o overfitting, que é muito comum na árvore de decisão. O meu dado, inclusive, na minha pesquisa, tem dado bastante overfitting. Eu estou indo para outras metodologias, usando a árvore de decisão. E também ela aumenta a estabilidade e precisão do modelo. Então, de forma análoga, né, para a árvore de decisão, ela também pode ser usada para classificação e regressão. No KNN, se atribui uma classe a uma observação baseando-se na maioria das classes dos K vizinhos mais próximos no espaço de característica. Como assim? A ideia principal dela é baseada na proximidade dos dados. Então, dado um conjunto de dados, onde cada ponto, na verdade, possui várias características e está localizado num espaço multidimensional. Quando um novo dado ele é inserido, ele precisa ser classificado ou previsto, o algoritmo de KNN, ele examina os K, né, pontos de dados mais próximos a ele, com base de alguma métrica de distância. A classe ou valor do novo ponto é então determinado pela classe ou valor mais comum entre esses K vizinhos. K é o número, né? Então, ele pode ser usado para regressão, mas é mais usado para classificação. Nós temos também o AdaBoost, ou Adaptative Boosting, que pode ser usado para classificação e regressão também. Ele funciona construindo, então, um classificador forte a partir de vários classificadores fracos. Ou seja, o princípio central do AdaBoost é ajustar uma sequência de aprendizes fracos, que são modelos apenas ligeiramente melhores do que um palpite aleatório, como pequenas árvores de decisão, ou uma regressão ridge ou laço, é, em versões repetidamente modificadas dos dados para um processo iterativo. Então, no início, cada instância do conjunto ela é atribuída um peso igual. Então, o classificador fraco é treinado em um conjunto de dados ponderado, onde o peso de cada instância ela reflete a importância da. E agora travou um pouquinho lá. É, Opa, voltou? voltou. Você conseguiu ver até onde, mais ou menos? Estava falando da instância, aí travou. Quando. Tá, beleza. É, mas assim, no começo, foi no começo mesmo, no começo dos dados, da análise, cada instância nesse conjunto de treinamento, ela é então atribuída um peso igual. Cada classificador fraco ele é treinado em um conjunto de dados ponderado, onde o peso de cada instância ela reflete na importância da classificação correta. Assim, o classificador fraco, ele é então avaliado e os pesos das instâncias elas são ajustadas de acordo com o desempenho. Se elas são classificadas incorretamente, elas recebem pesos maiores, enquanto que as instâncias classificadas corretamente, elas recebem os pesos menores. Em seguida, um novo classificador fraco, ele é treinado no conjunto de dados ponderado, atualizado, e o processo é repetido. Os classificadores fracos, eles são combinados, então um classificador forte, né? Onde cada classificador fraco, contribui com um peso proporcional do seu desempenho. Essa ideia de ter pesos aumentados, ou seja, reforçado para amostras de treinamento previstas incorretamente pelo modelo, enquanto que os pesos são diminuídos, na verdade, para aqueles que foram previstos corretamente, ele faz com que os exemplos difíceis de prever, eles recebam uma influência cada vez maior. Então, cada aprendiz fraco subsequente, ele é forçado a se concentrar mais nos exemplos que foram perdidos, ou então pelos anteriores, classificadores anteriores na sequência. Então, o AdaBoost, ele é eficaz porque ele acaba focando nas instâncias mais difíceis de classificar, atribuindo pesos maiores. Isso permite que o classificador final ele se concentre nas áreas difíceis do espaço de características. Próximo seria o Naive Bayes, que é usado exclusivamente para classificação, né? Não é para regressão.
Ele é uma técnica supervisionada baseada no teorema de Bayes, que é uma teoria probabilística, que descreve nós podemos atualizar nossas crenças sobre a probabilidade de um evento ocorrer à medida que nós recebemos novas influências, novas evidências, na verdade. Então, baseado nesse teorema de Bayes, ele calcula a probabilidade de uma instância. Você fechou o seu microfone, Matheus, por algum motivo aí. Assim, não é que fechou, ele parou de sair som aí. Parou agora? Ainda tá? Voltou, voltou. Voltou? Ah, show. É, mas deu para pegar a parte desse teorema de Bayes, falando. Você estava começando a explicar e parou. Ah, beleza. Eu falei que o Naive Bayes, ele é usado dessa vez exclusivamente para classificação, não para regressão. Ele é uma técnica supervisionada, baseada no teorema de Bayes, e que é uma teoria probabilística, né, que descreve como nós conseguimos atualizar nossas crenças sobre a probabilidade de um determinado evento ocorrer, à medida que recebemos novas evidências desses dados. Então, baseado nesse teorema de Bayes, ele calcula uma probabilidade de uma determinada instância pertencer a uma classe em específica, com base nas probabilidades condicionais das características dadas às classes. Então, um ponto importante é que ele assume que todas essas características elas são independentes entre si, o que na verdade é uma simplificação forte, né? Mas permite uma computação simples e rápida. Mas só que essa independência, ela inclusive é o que dá o nome, né? Naive, que vem do inglês ingênuo. Um exemplo bem clássico é a questão do spam que eu falei anteriormente, dos e-mails. Esse Naive Bayes, ele calcularia a probabilidade de um determinado e-mail ser spam ou não spam, com base na frequência, por exemplo, de palavras no e-mail. Em seguida, ele iria classificar, né? Ele iria dizer se esse e-mail específico ele seria um spam ou não seria spam, com base nessa probabilidade calculada. O último algoritmo de classificação que eu vou apresentar seria o SVM. Então, de forma mais simples, o SVM ele encontra o melhor hiperplano de separação entre as diferentes classes dos dados de treinamento. Então, a gente tendo um conjunto de dados iniciais espalhados em um plano, o SVM ele tenta encontrar uma linha ou plano, né, que divide essas classes, mas só que maximizando a margem entre as classes e o hiperplano de separação. Ou seja, ele tenta encontrar o que a gente chama de hiperplano de margem máxima, ou MMH. Isso significa que o SVM ele não apenas o que pode ajudar na generalização dos novos dados. Ele é útil especialmente quando há essa separação clara entre as classes, e ele é muito implementado, mas só que ele tem um problema que eu vou falar na parte de regressão dele, que é o SVR. Então, eu falei de algumas técnicas de classificação que também podem ser usadas para regressão. Então, nesse tópico, eu vou dar foco em apenas duas técnicas específicas que são muito usadas na minha área de pesquisa, que é o SVR e também a rede neural, que é a mais famosa. Esses, esses dois, eles são especialmente úteis para fazer problemas de regressão em que os dados ele têm uma estrutura complexa e também não linear. Então, os dois eles podem lidar com a eficiência de um conjunto de dados de alta dimensão e são muito robustos, né? Em relação a outliers, no caso. Então, começando com o SVR. É, Eu deixei SVM, mas que é SVR. Então, ele estende o conceito do SVM, mas só que para problemas de regressão agora. Por isso o nome SVR, não SVM. Ou seja, ao contrário do SVM, que é usado para classificação, o SVR ele é usado para estimar valores contínuos, em vez de prever classes, por exemplo. Então, em vez de ele capturar o hiperplano, que melhor separa essas classes de dados, o SVR ele procura prever valores contínuos. Ele tenta encontrar uma faixa, né, ou um tubo no espaço de características que inclui a maioria dos pontos dos dados de treinamento com o menor número possível de violações
que é chamado. Isso significa que queremos encontrar uma região do espaço de características onde a maioria dos pontos dos dados residem. Essas violações que eu falei, elas são toleradas dentro de certa margem controlada pelo parâmetro de regularização. Então, resumindo essa ideia do SBR, quando definimos essa faixa, o tubo, nós permitimos que alguns pontos dos dados caiam fora. é, Esses dados são chamados das violações que eu falei, mas só que nós queremos minimizar esse número de violações. O objetivo é, então, encontrar essa faixa ou tubo, de modo que a maioria dos pontos dos dados de treinamento esteja dentro dela, com o menor número possível de violações. Essa técnica, ela é muito boa, pelo menos eu tenho visto a galera usando, mas só que o SBR ele pode ser computacionalmente exigente, especialmente para um conjunto de dados grandes e de alta dimensionalidade. Esse, pelo menos ao meu ver, é um dos maiores problemas dele, na minha opinião. Treinar os modelos de SBR ele pode exigir muito tempo, um tempo significativo da computação, especialmente na hora de ajustar os parâmetros e realizar validação cruzada. Só para comparar, a fim de comparação, eu descobri, é, eu fiz, na verdade, eu desenvolvi um código de rede neural para os meus dados, que seria vai ser o próximo tópico, que levou um dia para rodar. Aí eu fiz esse mesmo código, mas só que em vez de usar rede neural, eu usei SVR e eu cancelei o job depois de 8 dias rodando. Então é um dia contra 8, sendo que não tinha nem chegado perto de otimizar os parâmetros. Então ele é bem custoso. Ele é bom para usar em clusters, né, em GPUs, por exemplo. Então, as redes neurais, sobre as redes neurais, eu vou dar um foco maior nesse tópico. Então, meu ver, é uma técnica que mais está sendo empregada na literatura. E, de forma bem simples, a rede neural ela visa reproduzir os processos biológicos que estão associados com as atividades que requerem o uso da inteligência, copiando a atividade cerebral de 3 formas. O aprendizado, que é adquirir o conhecimento através das amostras de treinamento; armazenamento, reunir todo esse conhecimento; e adaptação, que é ajustar a uma nova realidade. A inspiração está, obviamente, no neurônio biológico. Nessa figura nós temos uma representação, né, simplificada, que eu não vou entrar em muitos detalhes. O cérebro tem, só falar que, na verdade, esse neurônio é a unidade básica do cérebro, e que o cérebro é formado por bilhões de neurônios, né? E eles não estão isolados, pelo contrário, existem centenas de bilhões de conexões entre eles, formando uma enorme rede de comunicação que é a chamada rede neural. Então, inspirado nesses neurônios biológicos, desenvolve-se, então, o neurônio matemático ou o neurônio artificial. O modelo mais bem aceito foi proposto primeiro pelo Warren e Walter, né, que eu falei em 43. E a partir do neurônio de McLuhan-Pitts, que são deles, desenvolve-se outros tipos de neurônios artificiais. Em termos simples, o neurônio matemático de uma rede neural artificial, ele é um componente que calcula a soma ponderada de vários inputs. Aí ele pega, aplica uma função e passa um resultado adiante. Eu vou explicar melhor isso, mas essa é a ideia principal: pegar, fazer uma soma ponderada, aplicar uma função e passar o resultado. A figura ela tem uma representação simplificada do neurônio artificial. Então, as entradas, que eu chamei de Xn, né, x1, x2 até Xn, elas desempenham um papel equivalente aos detritos no neurônio, recebendo, então, as informações, enquanto que o corpo do neurônio ele realiza as operações matemáticas, termo a termo, análogas aos impulsos elétricos, que são capturados pelos dendritos nos neurônios biológicos, composto, então, pelos pesos sinápticos e pelo bias, ou viés. Os pesos sinápticos, que eu chamei de WKN, eles informam quão relevante é o sinal em questão e refletem, então, a importância atribuída de cada entrada. O bias, ou o viés, o BK, ele atua como um fator corretivo, ajustando a saída do corpo do neurônio artificial. Então, a informação processada, que seria esse VK, de múltiplas, ela é composta de multiplicações, né, entre informação de entrada pelo peso sináptico e corrigido pelo bias, justamente essa expressão. Ela representa a saída do corpo celular artificial.
esse valor ele é apresentado uma função de ativação, o φ, que de maneira análoga ao axiônio biológico, ele limita a saída do neurônio, introduz uma não linearidade ao sistema. Essa daí é uma das partes mais interessantes da função de ativação, ela introduzir não linearidades ao sistema. Então, a saída y seria então o resultado das informações processadas passada pela função de ativação, tendo a forma de uma função linear, o nu, né? Eu coloquei como nu, passada por uma função não linear, que é o φ, que eu vou falar agora, que é a função de ativação. Então, uma função de ativação é uma função matemática aplicada a cada saída em um neurônio em uma rede neural artificial. Ela é uma limitadora da saída e determina se esse neurônio ele deve ser ativado, ou seja, se ele deve enviar o sinal ou não, com base na entrada ponderada que ele recebe. As funções de ativação elas são muito importantes porque elas, como eu disse, elas introduzem não linearidades ao modelo. Acaba permitindo então, né, que as redes neurais elas consigam aprender representações complexas. Essa introdução de não linearidade ela é feita ao transformar a soma ponderada, né, a soma de x com w mais o bias, através de uma operação não linear, dada pelo φ. Essa, essa não linearidade introduzida pelas funções de ativação ela é fundamental justamente para a capacidade da rede neural de aproximar as funções complexas e a sua importância acaba por residir na capacidade de conferir flexibilidade, né, e a capacidade de aprendizado das redes neurais. Então, se não houvesse essas funções de ativação, e todas as operações fossem realmente lineares, a combinação delas ainda resultaria em uma função linear global, e a rede ela seria limitada a representar apenas as funções lineares, que seria inadequado para muitas tarefas de aprendizado de máquina que envolvem esses padrões complexos nos dados. Então, em ciência, a função de ativação, elas são fundamentais justamente para capacitar as redes neurais a aprenderem e representarem de maneira eficaz as relações complexas nos dados. Então, matematicamente, a saída do neurônio após a aplicação da função de ativação deve ser representada como uma saída igual a φ, né, a função de ativação, vezes o nu, que seria a entrada ponderada mais o bias. Aí eu coloquei aqui alguns exemplos mais famosos, que é o sigmoide. Ele libera apenas valores de intervalo 0 e 1, útil para problemas de classificação binária, por exemplo. Se for um valor alto, ele aproxima 1. Se for um valor pequeno, ele aproxima 0. Tangente hiperbólica, que seria similar a sigmoide, mas só que ela mapeia valores no intervalo menos 1 e 1, sendo útil, então, para problemas de classificação e regressão, onde as saídas elas podem variar, né, em ambas as direções. A unidade linear retificada, que é o ReLU, ela retorna zero para as entradas negativas e linear para as entradas positivas, ou seja, se a entrada for negativa, aquele neurônio não é ativado, mas se ela for positiva, a saída será a própria entrada. Ele é amplamente usado pela sua simplicidade, né, e eficácia em muitas tarefas, e ele ajuda a convergência rápida do treinamento. E por último, a ReLU, a Liq-ReLU, que é semelhante à ReLU, mas só que ela permite um pequeno gradiente nas entradas negativas. Ele ajuda a mitigar um problema comum na ReLU, seria dos neurônios mortos, né? Dead neurons. Então, como exemplo, eu vou falar rapidamente da rede neural muito comum, que é a MLP, por correção de erro, ou seja, uma rede neural perceptron de múltiplas camadas, MLP, Multilayer Perceptron, com o algoritmo backpropagation, que é um algoritmo supervisionado baseado no processo de aprendizado por correção de erro, que ele busca minimizar a soma ponderada das entradas, né, com a saída calculada pela rede mais a saída desejada, ou seja, o erro da resposta pontual da rede. Então, aqui a gente tem a mesma ideia anterior, ou seja, cada neurônio ele pega, ele realiza uma combinação linear das entradas, ponderadas, né, pelos sinápticos. Ele adiciona, então, o viés, o bias, ele gera uma função linear, que é um nuK, e ele então, aplica uma função de ativação, que é o φ, ao resultado nuK para produzir a saída y do neurônio. A primeira fase ela é conhecida como propagação, onde os sinais eles são calculados na camada de entrada,
em seguida propagados para camada escondida subsequente, e assim vai até a saída. No final da propagação, a gente tem uma função custo, esse epsilon, que representa uma métrica de erro que é calculada. Nesse ponto, o modelo ele ajusta os parâmetros dos neurônios na direção de menor custo por meio de técnicas como, por exemplo, o gradiente descendente, que é muito comum. Na segunda fase, denominada retropropagação, onde os novos pesos de cada neurônio da rede eles são atualizados no sentido retroativo, ou seja, cada camada de saída da camada passa os valores para a camada de entrada, ajustando então camada por camada. Esse processo ele é repetido iterativamente, gerando uma nova propagação e uma nova função custo calculada para continuar esse refinamento e o modelo durante o treinamento e assim vai, né? Vale ressaltar que o algoritmo ele é executado de acordo com o número predominante de épocas, ou epochs, que se chama. O que ele serve como critério de parada. Ele pode servir como critério de parada para o treinamento da rede, definindo, então, um número máximo de interações. Além disso, um outro critério de parada pode ser o limite de erro desejado, né, o epsilon. Em outras palavras, o treinamento ele continua até atingir o número máximo desses critérios, proporcionando, assim, a flexibilidade da rede neural. Na aprendizagem de máquina, eu falei em época, né, epochs, ele se refere a uma única passagem de treinamento através de todo o conjunto de treinamento. É pegar os dados aqui de X e chegar até o final em Y. Durante uma época, o algoritmo de treinamento utiliza o conjunto completo dos exemplos do treinamento para atualizar os pesos da rede neural com o objetivo de melhorar seu desempenho. Então, ao definir o número de épocas, você vai especificar quantas vezes a rede neural vai passar, vai fazer esse processo de ir e voltar retroativo, né? Quantas vezes ela vai passar por todo o conjunto de treinamento durante o processo de aprendizagem. Então, essa foi uma breve exploração de algumas das técnicas de aprendizado de máquina. Eu optei por destacar apenas essas específicas, existem várias, justamente porque eu percebi que elas são amplamente utilizadas. E elas acabaram trazendo resultados positivos para o meu conjunto de dados, mas só que é importante ressaltar que cada conjunto de dados tem suas particularidades, então as técnicas elas se mostrarem eficientes para mim pode não necessariamente ser mais adequadas para você. Então é crucial avaliar cuidadosamente as características e as exigências do próprio conjunto. Então, por exemplo, você poderia testar vários métodos, mas que isso daí pode ser muito trabalhoso e muito custoso computacionalmente. Então, uma forma de fazer essa avaliação do modelo é usar ferramentas de busca de modelos como uma ferramenta para ajudar na seleção inicial, pelo menos. Um exemplo que eu coloquei aqui seria o Lazy Predict. Ele é grátis, né? Ele automatiza o processo de ajuste e avaliação de vários modelos no seu conjunto de dados, fornecendo assim uma visão meio que geral, uma visão rápida do desempenho de uma variedade de algoritmos. Ele dá uma lista enorme de algoritmos. Então aqui eu coloquei um exemplo de um código de classificação dos dados, é, onde são importados, né, os dados são importados e armazenados numa variável chamada data. Ele fez então uma separação dos dados em conjunto de teste e um conjunto de treinamento. Como exemplificação rápida, eles colocaram até um split 50 a 50 aqui. Ponto 5 significa que 50% vai para o teste, metade, né, os dados foram para o treinamento e metade foi para o teste. Esse random state é só uma semente que garante que o resultado seja o mesmo sempre que o código rodar. Então, esse modelo Lazy Classifier, na verdade, ele foi chamado de CLF. Ele, então, ele é aplicado a todos os métodos no código no banco de dados desse Lazy Predict. Então, ele permite uma comparação bem rápida, ele roda bem rápido, do desempenho relativo de diferentes algoritmos. Então, ele vai mostrando aqui, ele ranqueia, né, todos esses métodos, baseado no seu conjunto de dados específico, ajudando, então, a identificar quais são os modelos que têm maior potencial, digo potencial mesmo, para obter os bons resultados. Esse maior potencial é porque ele é só para ter uma ideia inicial, já que ele usa os parâmetros default, os parâmetros padrões, né? Depois da otimização, por exemplo, dos parâmetros, os modelos eles podem variar nesse ranking.
tá aqui para baixo, ele pode subir. Então, é só para ter uma ideia inicial. Eu geralmente costumo pegar os 10 primeiros, os 5, 10 primeiros. Foi isso que pelo menos é isso que eu estou fazendo na minha pesquisa. Então, até então, eu apresentei os principais conceitos e as técnicas do aprendizado de máquina. Agora, para fechar, né, encaminhando para o final, vou apresentar bem brevemente algumas aplicações interessantes, umas duas. As técnicas de aprendizado de máquina, ela tem encontrado uma ampla aplicação na abordagem de desafios científicos mesmo, incluindo tarefas como prever propriedades físicas, modelar quantidades termodinâmicas de transferência de calor, por exemplo, mecânica dos fluidos, cinética, também até no campo médico, né, desde análise de imagens médicas, ou então diagnóstico de doenças, e até previsão de resultados clínicos e desenvolvimento de tratamentos personalizados para cada paciente. Então, nesse primeiro estudo, vou apresentar, os autores eles quiseram explorar o uso das redes neurais para prever propriedades termofísicas dos fluidos puros e comparar os resultados com as simulações usando a equação de estado SAFT-VRMI. É, Essas propriedades elas incluem temperaturas, pressões críticas, equilíbrio líquido-vapor, é, supercrítico, né? E densidade supercrítica. Ao comparar, nós vemos que os dados de aprendizado de máquinas tiveram uma precisão muito grande, com os autores colocaram o R quadrado acima de 999 para pressão de vapor e também 997 para densidade. Nesse segundo artigo, os autores eles usaram o Deep Learning, né? Que não cheguei a falar do Deep Learning em si, mas só que é basicamente você aumentar o número de camadas ocultas da rede neural. A rede neural tem aquela camada de entrada, as camadas hidden layers, né, as camadas ocultas, e a camada de saída. O Deep Learning ele tem essas camadas ocultas no número ampliado. Então, esses autores eles usaram Deep Learning para prever coeficientes de fusão de misturas de água supercrítica a partir dos dados de dinâmica molecular, sendo misturas binárias e ternárias de H2, CH4, CO, O2 e CO2. Para as misturas ternárias, eles ainda empregaram o método de transferência de aprendizagem, ou seja, eles treinaram a rede neural em um conjunto de dados que tinham apenas as misturas binárias e depois empregaram esse modelo na predição, ou seja, na regressão, né, das misturas ternárias. Os resultados ficaram bem próximos para a simulação, usando dinâmica molecular para as misturas binárias. Nesse gráfico, identidade, a linha tracejada, eles são os dados de dinâmica e os pontos de regressão. Aqui tem os dados de dinâmica, aqui não está tampando para mim, mas só que tem os dados de dinâmica e os dados de regressão. Então, quanto mais próximo da identidade, melhor. O D representa, na verdade, os coeficientes de fusão. Para as misturas ternárias, eles viram dois grupos, um com transferência de aprendizagem e outro sem a transferência de aprendizagem, que seria o TL e o não-TL, né, respectivamente. Esse transfer learning, que é o TL, envolve a transferência do conhecimento de um modelo para outro para melhorar o desempenho, enquanto que os modelos não-TL são treinados do zero, sem nenhum conhecimento prévio. Então, pelo gráfico, nós vemos que os modelos com TL, eles apresentam um resultado muito similar aos valores obtidos com dinâmica molecular. Esse D-self são os coeficientes de autodifusão, o DFK são os coeficientes de difusão FIC. Então, para encerrar, nessa apresentação nós exploramos uma breve história, né, da inteligência artificial aplicada à química. Eu apresentei diversas técnicas de aprendizagem de máquina, destacando as suas características e aplicações em problemas de classificação e regressão como foco. Então, nós abordamos alguns algoritmos como árvore de decisão, Random Forest, KNN, né, Wadabush, Naive Bayes, SVM, CVR e as redes neurais. É importante ainda ressaltar que cada técnica, como eu falei, ela tem suas próprias vantagens e limitações, e a escolha do algoritmo mais adequado depende das características específicas do conjunto de dados e dos objetivos do problema em questão.
Além disso, esses são apenas algumas das diversas técnicas disponíveis, foram as que eu selecionei. Então, na verdade, a visão principal, né, eu quero que todos saiam com uma ideia. Se quiserem esquecer o que eu falei, pelo menos saiam com a ideia de que a inteligência artificial, por meio dessas técnicas de aprendizado de máquina, ela desempenha um papel fundamental na previsão de propriedades de misturas, por exemplo, e uma variedade de outras aplicações entre setores como saúde, finança, manufaturas, em ciências em si, entre outros. Então, a capacidade de analisar grandes volumes de dados e conseguir identificar padrões complexos, às vezes não perceptíveis ao humano, né, ao analista, no caso, ela permite tomar decisões mais informadas e desenvolver soluções mais eficazes em todas essas áreas, nessas diversas áreas. Dessa forma, a inteligência artificial ela está impulsionando avanços significativos na sua capacidade de prever e compreender esses fenômenos complexos, oferecendo então oportunidade para melhorar processos, otimizar recursos e impulsionar a inovação de uma variedade de setores. Esses daqui foram os livros que eu usei para apresentar. No caso, essa daqui seria da brasileira. Esse daqui em específico não é usado em química, já o resto já é aplicado para química. Na verdade, esse, né? É, e esse daqui seria da Kulik, que veio no SBQT. Aqui foram os links ou então os DOIs, né, dos artigos relacionados à apresentação, e dois sites que eu acho interessantes seria o do Scikit-Learn, que tem todas essas metodologias implementadas. Então, você faz a importação específica de uma determinada metodologia, rede neural, árvore de decisão, através do scikit-learn, por exemplo, é uma das formas. E tem esse site aqui do Lazy Predict, que eu falei, que ele faz uma avaliação rápida, né, de todos os modelos ali, baseado nos seus dados. Essa é a apresentação. Obrigado a todos pela atenção. Opa, beleza, Matheus, obrigado aí pela apresentação. Você deu uma super aula aí desses fundamentos da inteligência artificial. E aí, de partida, eu te pergunto o seguinte, né? Lembrando assim das nossas necessidades, pensando numa tentativa de trabalhar com essa termodinâmica de misturas, né? Eu acho que, em parte, a gente tem dois problemas. O cálculo de fato de propriedades, que envolve processos de ajuste, de funções, determinação de modelos, né, para as propriedades Uhum. variando em função de outras, e, de certa maneira, também problemas de classificação envolvendo a gente conseguir, a partir de dados de dinâmica molecular, saber se a gente está lidando com uma fase gasosa, com uma fase líquida, né? Que aí mexeria com quem está em torno daquelas nossas moléculas, daqueles átomos que estão ali viajando na nossa caixa, regiões mais densas, regiões menos densas, coisas dessa natureza, né? Então acabaria varrendo, né, um grande conjunto de dados, que são as saídas ali de um LAMMPS da vida ou qualquer coisa parecida, para a gente determinar essas coisas. E aí a pergunta vai na seguinte direção. Beleza, né? Entendi essa necessidade, essa construção, né, das técnicas de inteligência artificial, mas aí por onde eu começo? Né? Agora, beleza, eu tô Já alfabetizado. deu uma Opa, travada aqui, você falou que entende essa necessidade e depois travou. tá. Então, eu entendo a necessidade, mas aí a pergunta que eu faço é a seguinte, tá? Por onde eu começo? Né? É, eu já tenho um conjunto de dados, eu sou capaz de gerar esses dados lá com a simulação de dinâmica e tal. E aí, assim, como é que eu começo a brincar com essas coisas de inteligência artificial? Qual seria a abordagem mais simples para a gente testar? Qual um determinado software para a gente Uhum.
testar alguma coisa. Nesse sentido, assim, como é que eu começo, então, a Acho trabalhar com inteligência artificial? que abrir aqui um site que eu acho bem interessante para fazer essas análises seria o Colab, por exemplo. Ele é uma ferramenta online, né? Uhum. Que você pode criar não só de inteligência artificial, mas os códigos em Python, etc., que for. Aí, abrindo, por exemplo, aqui, no que eu estava mexendo. Eu acho que para quem está começando, eu acho interessante começar justamente nessas ferramentas que, que ele tem blocos, né? Você não precisa fazer. Tem outros que você pode fazer direto no seu computador, por exemplo, Jupyter, até a própria IDE do Python. Aí aqui, por exemplo, no Colab, eu acho interessante que ele dá esses blocos, então você pode fazendo o seu código em partes. Por exemplo, você faz aqui, executa, aí depois você faz aqui, faz esse outro bloco, executa, e ele vai te dando os próprios outputs na hora. Então, por exemplo, aqui é a análise que eu estava fazendo. Então, eu acho interessante usar o Colab e de repente até usar essa ferramenta que eu usei, né, que eu comentei, o Lazy Predict, para ter uma ideia inicial de quais poderiam ser os melhores métodos para os seus dados em específico. E começar a brincar assim, jogando aqui, aí o bom do Colab também é que quando dá algum erro, ele tem uma ferramenta aqui, até aqui, o Colab IA, que ele aparece o erro e você consegue ir perguntando para ele como que faz para ajustar e dar palpites também. Tá, mas de qualquer modo, assim, não tem como vencer uma etapa que é de mergulhar nessas bibliotecas, que seja o Scikit-learn ou qualquer coisa parecida, para a gente reconhecer o funcionamento, a sintaxe das funções que estão programadas nessas bibliotecas, né? Isso. Aparentemente não teria como fugir dessa etapa, né? Existem até algumas ferramentas, ou até o próprio ChatGPT. Eu não confio muito de usar, mas só que como uma ferramenta inicial para você começar a brincar com isso e conseguir entender, de repente jogar lá, acho que deve funcionar, você joga lá, pede para fazer um código fazendo determinada coisa e ele vai gerar um código para você. Uhum. Às vezes eu já tentei, eu não gostei muito não, que deu erro no meu lá, eu parei de usar um pouquinho, mas só que pelo menos para tirar dúvidas, ele é funcional, eu acredito. É. E assim, pelo que você apresentou, me corrija se eu estiver errado, muitas dessas estratégias, né, de manipulação dos dados e tal, envolvem na base uma espécie de estatística geral, né, que envolve esses problemas de Uhum. localização e ajuste de funções e tudo mais, mas ao mesmo tempo envolve também algumas regras práticas que estão ligadas à especificação dos pesos, né? Que ali você tem a determinação de quase tudo. O que que eu considero, o que que eu jogo fora, o que que tem valor, o que que não tem valor, né? Então aqueles pesos acabam sendo meio que o pote de ouro para levar a bons resultados. Eu acabo precisando testar isso porque eu não sei de antemão qual o impacto dos pesos sobre essa manipulação dos resultados, né? Seria mais ou menos nessa direção? Deu uma travada enquanto você estava falando, mas se eu entendi muito bem, você está falando do peso dos parâmetros, no caso? Assim, que na verdade, na inteligência artificial, tem uma estatística de fundo, mas Isso. existe Uhum. um jogo ali importante que é você determinar essas heurísticas, que são essas regras práticas, Uhum. que estão ligadas à determinação dos pesos lá para você fazer a construção daqueles modelos e tal. Aquilo é uma escolha um pouco livre. Eu poderia testar as coisas mais diferentes possíveis e encontrar outros resultados substancialmente distintos, né? Então, parece que o jogo dessa inteligência artificial é lidar com aquelas heurísticas, né? E ver o que que acontece, porque heurística é assim, a gente vai lá, testa e vê o que que acontece. Se der Uhum. uma coisa ruim, mal, né, a gente troca essa heurística por outra que seja mais conveniente,
né? E que está ligada à tomada de decisão, algum tipo de decisão sobre esse conjunto de dados que eu tenho, né? Exatamente. Por isso mesmo, está diretamente relacionado com a estatística, tanto na implementação em si de cada método, mas também para avaliar se o resultado está sendo satisfatório ou não. Então, você tem as métricas de erro, aí você vai. A ideia, então, de todos eles vai ser minimizar o erro. É interessante que, por exemplo, você comentei dos parâmetros e hiperparâmetros, por exemplo. Eu falei que os parâmetros vai ser identificado ali pelo próprio modelo, pelo próprio algoritmo, mas só que os hiperparâmetros, você, o cara que está criando o código, tem que definir antes. Então, fica meio que na dúvida, pô, o que que eu coloco aqui? Aí eu acho interessante que existem já algumas ferramentas que elas vão na tentativa, meio que na tentativa mesmo. Por exemplo, seria o Grid Search CV, que é uma parte ali que você pode colocar no seu código, que é uma outra ferramenta que você identifica. Quantas camadas eu quero colocar na rede neural, por exemplo? Quantas camadas ocultas? Então, eu coloco lá, duas, três e quatro. Ele avalia. Ele primeiro testa com duas, depois testa com três, depois testa com quatro e vê qual que dá melhor. Aí depois ele identifica para você. Esse foi o melhor modelo possível. Aí depois você consegue usar esse modelo. Uhum. Então você não fica É, tão livre, tão solto assim. Tem umas ferramentas que te ajudam. certo. Da galera que está aqui, alguém tem alguma dúvida, alguma questão que já queira colocar aqui para o Matheus, assim, pensando nos trabalhos que vocês estão conduzindo e vendo se o Matheus já teve alguma experiência com alguma coisa parecida e tal, que de repente pode ser explorada. Porque assim, ele fez uma apresentação bastante geral em termos de tudo pode Sim. ser aplicado em qualquer campo aí do que a gente está pesquisando, né? Eu até deixei passar um pouco algumas coisas, mas, por exemplo, tem como você fazer processamento de imagens, processamento de áudios. Tem até um trabalho interessante que eu vi aí, que o menino fazia processamento de sons de tiros. A partir do Uhum, som de conseguir identificar qual tipo de arma através da inteligência artificial. uhum. Então, tem várias aplicações. É. Um cuidado que a gente tem que ter, né? Mas assim, é um cuidado que às vezes não adianta ter cuidado demais, porque existem forças de outra natureza nos empurrando na direção de uma correnteza. É a gente usar, né, esse ferramental um pouco sem conhecimento do que está rolando, né? Você virar um mero apertador de botão, entre Uhum. aspas, né? Usar uma ferramenta dessas, sem saber dialogar minimamente com ela. E aí, o que que sobra para a gente? Uma crença no resultado, seja lá o que que ele está fazendo. E a gente vê, diante do que o Matheus apresentou, que existem muitas escolhas, entre aspas, livres dessas abordagens. Eu poderia escolher outras coisas ali no meio, né? Alguns procedimentos poderiam ser adotados de outra maneira e eu teria outros resultados. E essas ferramentas, essas bibliotecas e tal, às vezes não nos fornecem a possibilidade de escolher outras coisas. A gente vai pelo que está ali para programado, né? E a gente fica limitado a uma comparação de resultados que já é bastante rico em relação a abordagens mais tradicionais, né? Então, eu acho que essa coisa de identificação, de classificação, isso é um negócio bem, bem interessante, assim, porque classificar, né, você olhar as coisas da realidade que está à sua volta no, no nosso entorno, né, e no caso os dados, e dizer que um determinado dado ou uma entidade ali não é o que está do lado, não é o que está, não se mistura com os outros pontos, embora a gente faça isso de maneira muito cotidiana, muito corriqueira, mas é uma atividade muito complexa, né? Então, por exemplo, quando eu vejo aqui, o Matheus e o Douglas, né? Tem o Douglas ali, tá a foto dele, tem o Matheus ali do outro lado. Existe um conjunto de elementos que os caracterizam como iguais. Olha, ambos são
seres humanos, ambos têm cabelo castanho, ambos têm 2 olhos, ambos moram no Rio de Janeiro, ambos, né? Então você começa a ver, tá? Então, no fundo, um trabalho de classificação exige um trabalho de identificação de diferenças, que é algo que a gente não foi muito treinado a fazer. A gente foi bastante treinado a identificar semelhanças, né? Mas lidar com as diferenças e organizar as diferenças é algo que a gente talvez não tenha sido muito bem treinado para fazer isso. E essas ferramentas acabam ajudando, né? Organizar uma lista de pessoas por afinidade, por interesses comuns e tal. Aí você vê, nossa, mas são tantas questões aqui que eu tenho que levar em conta, né? Que, entre aspas, o algoritmo para isso é bastante complexo. Né? Por quê? Porque quando a gente vai focar nessas diferenças, às vezes eu preciso levar em conta não as entidades individuais, mas as interações que existem entre elas, né? Então, a gente acaba tendo uma rede de dados. Eu acho que a inteligência artificial acaba potencializando isso. Mais do que ter o dado individual, você tem uma rede, um entrelaçamento dessas informações, e a gente vai explorar esse entrelaçamento de uma forma bastante potente. Né? Isso não está na nossa cara, né? Mas essas ferramentas matemáticas acabam ampliando um pouquinho nosso campo de visão, fazendo com que a gente tenha uma capacidade um pouquinho maior de interpretar esses comportamentos, né? E aí, se a gente interpreta melhor o que a gente está fazendo, a gente vai ter insights científicos eventualmente mais nobres, mais profundos, e aí vai aumentar, sem sombra de dúvidas, a relevância, né, desses trabalhos, né, que a gente tenta desenvolver. Né? Então, assim, é o que o Matheus disse lá no início, veio para ficar, né? Agora a gente que tem que se virar para aprender a usar, porque é um conhecimento que ainda não está muito bem sistematizado, né? O cara que quer aprender isso, ele mete a cara e vai, mergulha dentro daquela área. Existem disciplinas envolvendo isso, até aqui na pós-graduação tem, né? Mas é algo que, por exemplo, é, salvo raras exceções, ainda não mergulhou na graduação, né? Que seria aquele ambiente de formação do profissional que vai mergulhar no mercado de trabalho, né? Diretamente. Até inventar uma profissão nova, o cientista de dados, né? É o cara que vai sair do curso da graduação com esse tipo de capacitação. Né? É um estatístico aprimorado, de certa forma, um matemático, um cara que sabe programar um pouquinho nesse viés, né? Então, é um cara novo. Mas, assim, isso vai ter que se espalhar para as outras áreas também, né? As engenharias, a biologia, né? Física e por aí, e não ficar só restrito à pós-graduação, né? Então, isso que vai ser o futuro, invariavelmente. Eu acredito que, por exemplo, a gente que já trabalha com simulação acaba sendo mais fácil Com também, né? O certeza, pessoal com que mais de certeza. experimental já É. queria mais uma troca. Fala aí, Douglas, você ia falar alguma coisa. Sim, senhor, professor. Boa tarde, está me ouvindo? Estamos ouvindo. Matheus, primeiro eu queria agradecer, por acaso tem uma prova amanhã de ciência de dados, essa apresentação sua tem sido uma grande revisão para mim, caiu muito bem. E, além disso, eu queria também perguntar a você o seguinte, eu estou fazendo umas simulações no LaMP aqui, pós-processando no MATLAB, né? Sempre aquela Uhum, dificuldade devido ao tamanho do arquivo. sim. Se você, eu acredito que você também está no LaMP, né? Se você está usando, está empregando aí o MATLAB para usar alguma biblioteca ali em inteligência artificial, ou se teve que ir para o Python em virtude aí de todas as bibliotecas, robustez do Python, ou se você conseguiu fazer alguma coisa aí no MATLAB de IA. Então, o MATLAB, como eu já tinha familiaridade com Python, eu tentava sempre jogar para o Python. Aí a gente tinha, por exemplo, já que trabalhando com ele, ele me passou alguns códigos em MATLAB, aí eu conseguia mexer no básico, mas só que eu tenho mais familiaridade com Python, então toda vez que eu tinha que aumentar aquele código ali, eu tentava jogar lá para o Python e mudar um pouco. Então, não sei se acredito que tenha, porque o Python é mais uma ferramenta, né? Eu gosto dele porque a comunidade é muito grande. Então, quando você tem algum problema, provavelmente alguém já teve, aí você vai lá e acha na internet. Então, não sei se
no MATLAB já teria implementação, mas acredito que sim. Ah, beleza, é porque eu vivo o outro lado, né? Tenho um pouco mais de familiaridade no MATLAB, agora MATLAB. tô aventurando aí agora no Python aí. E com certeza, Uhum. que nem você falou, né? A comunidade aí do Python é gigantesca, é Uhum. enorme. É, Obrigado, Matheus. Obrigadão, valeu. parabéns aí. Eu que agradeço. Obrigado. A pergunta do Douglas é bacana pelo seguinte, né? Também a direção que o Matheus deu. Essa coisa das linguagens de programação é isso. Cada um vai encontrar mais familiaridade com uma com a outra, né? Vocês sabem que eu acabei gerando essa maior familiaridade com o MATLAB. E aí a gente que tem que mergulhar ali na documentação para ver o que tem. Por exemplo, enquanto o Matheus estava apresentando a palestra dele, eu estava aqui também atualizando meu MATLAB aqui no notebook e tal, justamente para ver por que tem de IA na última versão aqui do MATLAB, né, para ver por que dá para fazer com comandos simples, típicos dessa linguagem, que eu já uso há tanto tempo. Né? Às vezes tem coisas ali que estão quase que gritando, pedindo para ser usadas, mas se a gente não consulta a documentação para ver o que tem, até no MATLAB, no Python certamente também, os exemplos, né, que essa documentação apresenta para a gente são muito legais, porque você vê assim, caramba, né, com essa ferramenta tão simples assim, a gente consegue fazer esse tipo de análise. Né? Então, é assim, né? Num primeiro momento, dando uma certa explorada, ficando atento a essas novidades, porque isso é um assunto de atualização contínua, né? Vocês não esperem que haja grandes atualizações com métodos do tipo Newton-Raphson e decomposição ALIU, né? Isso daí não vai ser atualizado, né? Qualquer mudança que haja lá no MATLAB é microscópica, mas essas coisas de inteligência artificial acabam sendo ampliações da ferramenta, né, que a gente é que tem que ficar um pouquinho ligado, né, nesses lançamentos aí para ver o que passa a ser possível de ser feito. Né? Então, eu já estou querendo ver aqui o que tem para fazer. Nesse notebook aqui que eu estava atualizando, eu estava com uma versão antiga, tipo 2021, que para dia a dia assim, funciona muito bem, mas eu falei, não, pô, 3 anos já de diferença, né, deve ter bastante coisa diferente, até por uma concorrência com as outras linguagens. Né? O MATLAB é um software comercial, né? O Python tem essa coisa mais aberta, e o comercial vai querer se mostrar útil de alguma forma, então supostamente ele tem que fazer algumas coisas interessantes. Né? Mas aí a gente tem que ver mesmo, não adianta. Né? É isso, professor. E só complementando aí, Ah, aquele estudo de peridinâmica lá, toda a aham. linguagem de programação estava em Fortran. Opa, que beleza. Ai, que beleza. Então, pelo amor de Deus, a vida é curta para aprender tantos códigos. Não, tantos idiomas, né? A gente pode até pensar assim, pô, tem que É, aprender um idioma, acaba sendo. né? Vou aprender todos os idiomas europeus para andar na Europa. Não faz sentido, né? Uhum. Vamos ver o que o pessoal mais fala e tal. Mas às vezes num passo inicial do nosso trabalho, às vezes se exige da gente um esforço de tradução. Né? O Matheus fez um esforço de tradução que foi do MATLAB para o Python. Às vezes a gente vai encontrar coisas do Python e passar para o MATLAB. Essas linguagens de mais amplo uso que a gente tem hoje, né, uma de altíssimo nível, como o MATLAB, alto nível no sentido de alta interface com o usuário, e outras de mais baixo nível, como o Python, que você, né, desce mais um pouquinho assim no nível da máquina e acaba falando mais por conta disso, a gente tem que ser minimamente alfabetizado, né? Pelo menos saber como é que é o manejo de variáveis, como é que são as sintaxes fundamentais e tal, para a gente pelo menos fazer um trabalho de conversão, de tradução. E, naturalmente, buscar apoio nessas ferramentas que a gente tem hoje aí, tipo chat GPTs da vida, até testando isso, se ele consegue traduzir um código de uma linguagem para outra. Né? Isso pode nos acelerar bastante nesse processo. Então, é assim, a gente está o tempo todo convidado a ficar presos, né, entre aspas, no computador, fazendo esses testes exaustivamente, porque tem a coisa para ser feita. Né? Assim, essa coisa da inteligência artificial,
aumentou imensamente as capacidades de exploração dos nossos resultados, né? E é uma coisa engraçada, porque por mais que a gente quer que o computador automatize o que a gente precisa fazer, mais a gente se vê preso ao computador, explorando coisas novas e testando, e testando, e testando, né, para ver o limite desses tratamentos. É ambíguo, é esquisito, mas é isso aí. Bom, beleza? Alguém mais tem alguma outra consideração? Juliana, Cransfield, Vinícius. Tudo tranquilo. Bom, então acho que a gente pode ficar por aqui. Beleza? Matheus, obrigado pela sua apresentação. Foi bastante esclarecedor, assim, deu para organizar algumas ideias. E, naturalmente, já estamos considerando você nosso monitor oficial aí de Com IA, certeza. né? Se Então, precisarem, é só procurar lá no IME. Salve pra prepare lá. para ser perturbado aí, né? A gente manda os Pode. dados, Matheus, analisa aí e tal. E olha que você é químico, hein? Você tá fugindo da Isso aqui. química, né? Tá virando químico de teclado aí, mas vai lá. Valeu, pessoal. Então, muito obrigado aí pela participação mais uma vez de todos vocês. Espero que tenham aproveitado. Na semana que vem a gente continua. Forte abraço a todos e até mais. Valeu. Valeu, pessoal.